ela foi muito perspicaz, Muito. né? A Monique se mostra muito mais manipuladora. Sim. Ela conseguiu inverter a situação toda, Sim. tá? E jogar pra você, me ajuda ao nosso filho se adaptar ao inferno. Essa é a Monique manipuladora. Quase te transformando em cúmplice. Sim, por isso que o caso do meu filho, a parte técnica, a perícia, ela foi super importante e é super importante, porque aqueles dois fizeram um pacto brutal, cruel, um pacto naquela madrugada de não falar. A gente não vai saber, né? Jairo, primeiro, né? Uhum. Me parece uma pessoa extremamente perversa, né? Que tem um prazer mórbido em subjugar pessoas muito frágeis, e criança é a coisa mais frágil que tem. Monique me chama mais atenção. Porque, assim, justificar o injustificável pro Jairinho, a gente fala assim, não era pai. Dele não se exigia uma postura de pai. E já é imperdoável. Mas ela, saber do que estava acontecendo e não tomar nenhuma atitude, me chama mais atenção. Saber do que estava acontecendo e não tomar nenhuma atitude é uma das coisas mais perversas que eu já vi. Que era uma pessoa que não é esse docinho que está se mostrando como submissa, Nunca que estava ali vítima, né, de um homem que dominava, que tinha ciúmes. Não existe isso. Conheço a Monique. Sim, né? Fiquei 10 anos com casada, ela, né? Exatamente. A Monique era altamente manipuladora, narcisista, né? Se você olhar as fotos, inclusive ela posta essas fotos hoje em dia. Até hoje. Que é com um olhar de psiquiatra, né? Um olhar psicológico, você vai olhar que era sempre ela em primeira pessoa, né? E ali, hoje eu consigo falar sobre isso porque eu tô num processo judicial, eu tenho na nossa equipe psiquiatra, psicólogos, né? Para traçar o perfil de quem é Jairo, quem é Monique, e a gente começou a ver, né? Essas psicopatias aí que a gente vai verificando no ser humano, e assim, a Monique é pior do que o Jairo, na minha opinião, né? Ela sabia, né, das agressões, ela altamente manipuladora, tá lá na troca de mensagem, ela fala pro Jairo, né, que ela iria, vou botar aqui, ferrar o Jairo se ele não pagasse as contas dela, né? As coisas que ela queria. Né? Sim, ela sai de um salário ali de R$4.000 para R$20.000 ali no TCM. No Tribunal de Contas do município do Rio. Foi o cargo que ele botou. Sem trabalhar. Sem precisar ir, né? Nunca pisou no Tribunal de Contas do município, né? Então, assim, em vez de ir trabalhar, ela tava na praia, ela tava no salão, ela tava na academia. O teu filho foi começou em janeiro, assim, muito imediato. 1 mês e meio, entre que vão pra morar naquele apartamento e o Henri falece, 1 mês e meio. 1 mês e meio. Então, assim, impossível que essa mãe não fosse, de alguma maneira, cúmplice. Entendeu o que eu tô falando? Porque você pode ter um cara muito perverso. Sim. Você pode ter um serial killer, mas ele leva um tempo estudando o ambiente, ganhando a confiança. E ali não. Ele entrou naquela casa, tipo assim, vambora. Não tem ninguém aqui nesse ambiente que vai me parar. De alguma maneira tem alguém que sabe e permite. Porque foi uma escalada muito rápida. Sim, se você olhar com as outras crianças, a avó, né, as avós que salvaram as outras crianças perceberam e tiraram, né, porque a avó tava ali, inclusive, Leniel, né, o meu filho me pediu um dia, falou assim, pai, dorme comigo lá, né, e aí eu falo assim, filho, como é que eu vou dormir com Monique e Jairo no mesmo apartamento? No mesmo momento eu ligo pra dona Rosângela, a Rosângela, a avó materna, mãe da falou, Monique. Rosângela, tá muito estranho isso. Entendeu? Por favor, vai lá e fica com o Henri, vê o que tá acontecendo. E ela admite que tinha uma coisa estranha? Não admite. Não. Depois vai o Fernando, o pai da Monique estava acamado, mas mesmo assim ele fica 1 semana lá. Né? No apartamento. Eu peço pro seu Fernando, por favor, tá muito estranho. A Rosângela tava voltando a trabalhar, então assim, ela não poderia ir todo dia. Mas ele foi. Ele ficou. E ela estava ficando também. Inclusive no dia que eu pego meu filho, no último dia... Domingo. Não, no sábado, né? Que eu pego de manhã, no último fim de semana, quem me entrega o Henri é a Monique e a Rosângela. Ela estava dormindo naquela semana com o Henri. Entendi. Entendeu? Então assim, ali, a avó sabia das agressões e nada fez.
A mãe sabia das agressões e nada fez. Você tava sacando coisas e tipo assim, tem alguma coisa errada. Não. Né? Pra mim essa quarta-feira ela é muito icônica, né? E revela muito, né? E eu vou te explicar tudo isso. Por favor. Aí Monique chega e fala a mesma coisa. Leniel, queria te dar um feedback. Eu falo assim, Monique, como é que foi lá? O Henri falou que tá com muita saudade do papai e tal. Eu falei, sim, inclusive você já falou com ele que eu vou pegá-lo no final de semana? Ela, sim. Mas ele também falou que o tio machucou. Eu falei, pois é, Monique, isso eu queria falar com você. De novo, eu acabei de falar com o Henri e ele falou a mesma coisa pra mim e pra sua mãe. Ele falou assim, ela falou assim, nem tô sabendo, porque eu nem entrei na casa da minha mãe ainda. Mentira. A mãe que deve ter dado feedback. Claro, ela ligou antes, né? Sim. E ali ela fala o seguinte, Leniel, quero que você trabalhe tranquilo, isso não tá acontecendo. A Tainá fica lá com o Henri o tempo todo. Isso é coisa da cabeça do Henri. Isso a psicóloga tá falando que é manifestação dele por causa desse novo cenário, esse novo tiro, ciúme e tudo assim. mais. Você sabe que ele gosta de ficar em Bangu e gosta de ficar com você. Então, assim, ele não. E eu tô tendo esse problema e eu quero a sua ajuda por causa desse novo apartamento e tudo mais. Falei, Monique. Inverteu o jogo, né? Eu quero que você me ajude a adaptar o meu filho ao inferno. Vou levar isso pro resto da minha vida. Isso dói. Eu sei. Entendeu? De ter acreditado na mãe e não ter acreditado no meu filho. Entendeu? De não ter pego ele naquele momento que ele falou e sumido com ele desse país, porque era o único jeito, né? Provavelmente, Leniel, você seria processado por sequestro. Ana. Eu entendo. Assim, só tô falando o seguinte, ela manipulou você. Claro, aí valia qualquer coisa. Hoje, a gente olhando pra trás, você, meu filho, se jogava no mundo e desaparecia. Meu amigo. Mas você tem que entender o seguinte, ela foi muito perspicaz, né? A Monique se mostra muito mais manipuladora. Sim. Ela conseguiu inverter a situação toda, tá? E jogar pra você, me ajuda ao nosso filho se adaptar ao inferno. Essa é a Monique manipuladora. Quase te transformando em cúmplice. Sim. Me ajuda a convencê-lo. E é tão... A Polícia Civil vê isso, né? Esse mesmo dia, nessa quarta-feira. E aí, o que me remete? Ela tinha um álibi ali. Qual é o álibi? A psicóloga. Sim, né? Claro. A psicóloga tava lá de testemunha, uma profissional e tudo mais, o Henri falou. Nesse mesmo dia, ela paga uma tatuagem, né, que ela tinha com o meu nome aqui, bota a tatuagem do Jairo, manda pro Jairo, e nesse mesmo dia é o dia que ela fala, eu vou te ferrar se você não pagar as minhas contas. Por que ela ia ferrar ele? O que ela tinha de informação que poderia ferrar o Jairo? Com certeza. Era essa informação. Em relação ao filho. Ao filho. Com certeza. Entendeu? O sadismo do Jairo com criança, a Monique sabia, sempre passou uma nuvem cinzenta na minha cabeça. Foi Monique? Foi o Jairo? Foi Monique e o Jairo? Só que o que acontece? E por isso que o caso do meu filho, a parte técnica, a perícia, ela foi super importante e é super importante, porque aqueles dois fizeram um pacto brutal, cruel, um pacto naquela madrugada de não falar. A gente não vai saber. Né? Talvez a gente nunca ouça de Monique e Jairo, assim como foi Isabela Nardoni, o casal Nardoni, assim como foi Guilherme de Pádua e a Paula Tomás, assim como vivemos recente o pai do menino Boldrini, exatamente, do assim, Bernardo Boldrini. Assim como o Vance Richthofen, né, que não falou com os casal como é que foi a dinâmica. Monique e Jairo não vão falar o que aconteceu. Nunca. Por quê? Porque se Monique falar, ela incrimina ela e o Jairo. Com certeza. Os vizinhos relataram os gritos da criança. Sim. Escutaram os gritos, né? Sim. Então, como é que dentro da casa, a Monique, mãe, né, não ouviu os gritos e o vizinho escuta? Você que entende da mente humana, né, da mente estudou, lançou o livro, vocês, né, e tudo mais, depois que vê essa materialidade muito bem fundamentado, né, e Monique e Jairo pra você. Perfil. Olha, Jairo primeiro, né? Me parece uma pessoa extremamente perversa, né? Que tem um prazer mórbido em subjugar pessoas muito frágeis, e criança é a coisa mais frágil que tem. Por isso tão covarde, né? Porque assim, não tem como reagir. É torturar uma criança que não tem como ter reação. Sim. Então, me parece, e eu torno a dizer, isso devia acontecer muito. Sim. Muitas outras histórias, eu acho que tem pessoas que não vão falar mais histórias. Então, assim, é um perfil perverso, né? Indiferente à fragilidade de uma criança e que, de alguma maneira, tem muito prazer com isso. Prazer. Sadismo. É um sádico. Exatamente. A Monique, por mais que eu ache que Jairinho é uma mente doente,
perversa, não doente de doente, perversa. Não é pra você inimputável? De jeito nenhum. Não, porque isso é uma constituição de uma pessoa fria, sem empatia, como se fosse um torturador. Sim. Que tem prazer em torturar a sua vítima. Consciente. Subjugar. Consciente. Que tá fazendo. Totalmente consciente. E Monique me chama mais atenção. Porque, assim, justificar o injustificável pro Jairinho, a gente fala assim, não era pai. Dele não se exigia uma postura de pai. E já é imperdoável. Mas ela, saber do que estava acontecendo e não tomar nenhuma atitude, é uma das coisas mais perversas que eu já vi. Acho muito difícil que essa escalada de violência tenha ocorrido sem cumplicidade da mãe. Muito difícil. Se foi por interesse, se foi por vaidade, se foi por medo, não acredito que tenha sido medo, tá? Pra mim, é uma narcisista forte, mas ali na fronteira com uma perversidade muito grande. Porque, assim, para chegar aos seus objetivos é capaz de fazer qualquer coisa. Inclusive de dar seu filho, né, para o algoz dele. Foi um caso que transtornou a todos nós. Sua dor é incalculável, não dá para calcular. Tipo assim, quanto vale um filho? Incalculável. E a gente via, ao mesmo tempo que eu falo da personalidade dos agressores, dos réus, no seu filho a gente viu o oposto. Assim, aquela coisa amável, feliz, doce, afetiva, que não devia entender por que ele estava merecendo aquilo. De jeito nenhum, né? Então, eu acho que ela tem uma capacidade de manipular absurda. Não estou dizendo aqui que eu acho que ela ali era uma coisa, duas cobras, de igual para igual. Sim. Mas ela tinha a obrigação de defender seu filho. Sim. Inquestionável. Tem uma frase que eu ouvi, pra mim icônica, né, outro dia, de que tome cuidado quando você olha pro abismo, que o abismo olha pra você de volta. Entendeu? Então você ouvir Monique e ouvir Jairo querendo tentar achar justificativa, o abismo vai te olhar de volta. Com certeza. Com certeza. Eu diria uma coisa, quem poupa a ovelha é cúmplice do lobo. Sim. Ali tinha uma ovelha. Sim. Né? Henri era uma ovelha. Sim. E foi dilacerada por 2 lobos. Sim. Pra mim, 2 lobos. E não tô falando por ser seu filho. A mesma coisa na época de Isabela, a mesma coisa de Bernardo Boldrini. Não é possível que a gente se omita diante disso. Não é possível. Não é mais possível, porque o que está em jogo é uma cidadania. Ou a gente vai abrir espaço para consciência, para tomada de consciência, ou nós não vamos evoluir como espécie no mundo. Então é assim, quem tá vai ter que definir. Qual lado que a gente desse lado ou desse. Sim. Não tem.